igreja, mas diante da igreja se for de pé, em nome de Jesus, porque Deus capacitou grandiosamente essa pessoa nesta noite, em nome de Jesus. Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor, dá uma salva de palmas nesta noite, grandiosamente. Então agora chegou o momento certo. Pastora Ana, faça-me um favor aqui, mulher de Deus. Oh, glória a Deus! Vai usar grandiosamente nesta noite. A palavra do Senhor já está aqui grandiosamente, para que o Senhor possa tratar mediante a senhora e a igreja. Vem até aqui, pastor, em nome de Jesus. Eu peguei na mão da senhora, calma, pastor, calma. Pastor, em nome de Jesus, mulher de oração, grandiosamente, está com a oportunidade de estar orando pela preleitora dessa noite, missionária Emanuel, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Eu pensei que eu orava, eu posso achar que no começo era pelo missionário, eu vou lá perguntar, eu posso melhor, mas eu até abriu comigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma palavra de amém? Vamos estar orando aqui pela nossa missionária nesta noite. Eu creio que, graças a Deus, eu vou falar vida no coração dela para falar conosco nesta noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua santa, gloriosa presença, ó Senhor, meu Pai, a tua serva está aqui hoje diante do Senhor, meu Pai, que nesta noite ela vinha diminuir, o Senhor tem a crescer, meu Pai, eu estou nesta noite como uma atalaia, para falar nossos corações, Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor nos está preparando, meu Pai, tira todo o comichão, tira, meu Pai, todo o impedimento, meu Pai, quando você, meu Pai, está ministrando, enviando, meu Pai, da casa dela, na vida dela espiritual, no casamento da tua filha, nos projetos dela, no sonho dela, meu Pai, nesta hora, que todo mal cai por terra, Pai, nós abençoamos a tua filha nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vamos receber a terra do Senhor, um salve de palmas nesta noite, amém? Glória a Deus. Estava na igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? É bem assim que vai ser a vida do Senhor, viu? Jesus vai voltar enquanto eu e você estiver assim um pouco despercebido, fazendo piscar de olho. Ele vai pegar a igreja de surpresa, mas que preparar o Senhor. E eu sempre tenho uma palavra, né? Nós que somos servos do Senhor, que temos carga eclesiástica, deveremos meditar assim na palavra do Senhor, para quando chegar uma oportunidade como essa, a gente não dizer que está ou ele vai preparar, porque quem prepara é Deus. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas quem coloca as palavras na nossa boca é o Senhor. Glória a Deus, sem perda de tempo, que as horas não nos espera. Por que será que eu já imaginava que era eu? Foi todo mundo vindo, só ficou eu, só ficou a pastora já tinha pregado, a outra já tinha pregado a Jesus. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do 11, assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, 11. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o Giriátia, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus trouxe Davi a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom. A cidade de Davi cantou com alegria. Até aqui, amém? A igreja pode se aceitar. Glória a Deus. Agradecido seja
ele estava tendo uma conversa com ela e ali estava contando para ela, passando as informações a qual ela não sabia, e foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu já havia comentado com ela ontem. E aqui a gente lemos um texto, agora que fala da Arca da Aliança. Fala da Arca da Aliança. Hoje, quando nós sabemos que a Arca, ela é um símbolo que contém a presença de Deus. Ela é um objeto, vamos dizer assim. A Bíblia relata que a Arca do Senhor ela é feita de uma madeira chamada cálcio, revestida por ouro dentro e por fora. E dentro dessa arca continha 3 objetos sagrados, que eram o tabernáculo da lei que Deus deu a Moisés, continha um pote de ouro que dentro tinha um maná que caiu do céu, e continha a vara de Arão que floresceu. Então a Bíblia me relata que se tem uma coisa de preciosa nesse tempo, era essa Arca da Aliança, que era um objeto simbólico que continha a presença de Deus. Para mim fazer você entender o que o Senhor está dizendo nessa noite, eu quero te lembrar uma história que aconteceu ontem. Ontem não, tempos atrás. A palavra do Senhor vai dizer que no tempo de Eli era um sacerdote e ele tinha 2 filhos. E esse filho chamava Ofni e Finéia. A Bíblia diz que esses meninos eram muito atribulados dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que eles roubavam dízimo. A Bíblia diz que eles roubavam oferta, que era tipo um demônio, uma perturbação, atribulado, e era sacerdote, conhecia da palavra, conhecia do mandamento, conhecia o que era Deus, sabia o que era o símbolo de ter a presença de Deus, mas a Bíblia diz que eles viviam em desobediência, eles viviam em rebeldia, e no tempo o povo foi para a guerra lutar contra o filisteu, e quem foi na frente da guerra foi Ofni e Finéia, e a palavra do Senhor vai dizer que eles levaram a arca, porque naquela época o povo quando ia guerrear, eles levavam a arca na frente, porque na maioria das vezes que eles levavam a arca, o povo de Israel beneficia da guerra. E a Bíblia vai contar que Ofni e Finéia foi para uma guerra a qual estava lutando contra o filisteu, o maior povo inimigo do povo de Israel. E a Bíblia me diz que naquela guerra Ofni e Finéia morrem e o povo filisteu rouba a Arca da Aliança do Senhor. A Bíblia fala que naquele tempo ficou alguém para contar a história. E que quando alguém chegou até ali e falou: seus filhos estão mortos, mataram o filho, mataram a Finéia, e a Arca do Senhor foi tomada pelo filisteu. Diz que o pai dele, na hora, caiu para trás, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque, irmão, chega tempo na nossa vida a qual Deus dá corda, a qual Deus permite a gente ir até ver onde a gente vai. Mas chega tempo que Deus não passa, sabe por quê? Porque estamos falando da presença dele. Estar na igreja não significa que não significa que sua vida vai mudar. Estar na igreja não significa que você vai ser próspero. Vir para o culto todo dia, vir para a reunião, para a escola dominical, não significa que sua vida vai mudar. Mas o fato da tua vida mudar é saber como você tem se comportado diante dessa presença. Aí você fala: isso não é mais, eu estou na igreja, eu venho para o culto, eu adoro o Senhor. Eu sei que você vem para o culto, eu sei que você é crente, eu sei que você é cristão, eu sei que Deus é contigo, mas eu te boto na Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer que depois que a arca foi roubada, aconteceu uma situação quando colocaram a arca do Senhor dentro de um templo de Dagom, a qual eram os deuses do filisteu. Diz que esses deuses eram metade homem e metade peixe. E na primeira noite que a arca ficou dentro desse templo, a estátua de Dagom amanheceu caída no chão. Pegaram a estátua, levantaram de volta e colocaram-se de pé. E pela segunda noite que a arca, que é símbolo da presença de Deus, ficou no templo,
será que o ciclo supernatural de Deus estava na casa e nada aconteceu? É porque Obed-Edom não soube se comportar e priorizar a presença que estava dentro da casa. É por isso que eu te digo, não adianta estar todo dia na igreja, não adianta estar todo dia no culto, porque isso não vai mudar a tua vida. Mas se você saber priorizar a presença que há de Deus sobre a casa, o poder de Deus será manifestado. E aí estava a arca do Senhor. Quando devolveram para Obed-Edom, imagine ele recebendo a arca e olhando e dizendo assim: pode deixar ali no cantinho, porque para mim não vai valer de nada, deixa lá guardadinha e minha vida segue. Ele não priorizou a presença que estava na casa. Quando nós aprendemos que não é sobre estar no culto para poder dizer que está, para poder agradar o pastor, que vem quinta, que vem sexta, que vem sábado, que vem domingo. Quando a gente aprender que é sobre a presença dele, é sobre nós se comportar diante dele, é sobre nós dar o nosso melhor para ele, é sobre nós ignorar tudo que está ao nosso redor e dedicar a ele, é aí que a nossa vida vai mudar. É aí que a nossa vida vai ser transformada. É aí que a presença chega e a presença muda o ambiente. Sabe por quê? Porque eu vou te falar agora de uma pessoa também que convidou Jesus para entrar em sua casa e a vida não mudou. A Bíblia vai falar que Simão convida Jesus para um jantar. E quando Simão convida Jesus para jantar, que Jesus chega, Jesus está na mesa posta. Mas naquele tempo era um ato simbólico de receber com um beijo, de lavar os pés, de enxugar os pés. E Jesus simplesmente entrou e sentou ali naquele ambiente. Ou seja, a presença de Deus, o próprio Jesus estava na casa de Simão e nada aconteceu. Foi necessário que fosse alguém para fazer o que Simão não teve coragem de fazer. Talvez Jesus está dizendo assim: olha, a minha presença já está na casa. Eu só estou esperando que tu se comporte de acordo com a minha presença para que a tua vida venha a ser mudada. Glória a Aí Deus. tem gente que vem na igreja e vai para a igreja e a vida não muda. Aí pergunta por quê? Porque eu estou na igreja, eu vivo na igreja, mas lá na minha casa é a mesma coisa. É porque não basta só vir na igreja para dizer que vem. Você precisa se posicionar diante dele, para que a presença dele venha a mudar o cenário. E aí Simão convidou Jesus, mas não soube receber. E é onde eu te digo que não basta só vir. Você tem que priorizar aquilo que há de melhor, que é receber e se priorizar diante da presença dele. É agora que eu vou entrar no texto que a gente acabou de ler. E naquele tempo ali, a arca ficou na casa de Obed-Edom, que chegou há 20 anos. Chegou o período dessa história, se você ler desde o começo, desde 1 Samuel, você vai entender com mais clareza o que eu estou dizendo. Aí chegou o tempo ao qual o rei na época era Saul. Só que Saul morreu. Deus já tinha levantado Davi como rei. E naquele tempo, Davi chegou para governar, para tomar conta daquilo que Deus já tinha prometido. Davi ele chega no palácio, ele olha a reverência, Davi ele olha para o lado, todo mundo gritando, todo mundo aplaudindo. Ele está nos vestes de reis, ele está com a coroa de rei na cabeça, mas Davi ele sentiu falta de uma coisa, porque enquanto a arca do Senhor estava 20 anos na casa de Obed-Edom, o povo de Israel estava perecendo por falta da presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi começou a observar e ele sente falta da arca. E ele grita: cadê a arca? Onde é que colocaram a arca? Cadê a presença de Deus? Onde está? Porque, irmão, o que diz se quer ver uma pessoa mudar é você dar poder para ela. Quer ver uma pessoa mudar é você, sabe, bajular ela. Mas caráter, Davi não mudou depois que ele recebeu a coroa de rei. Davi permaneceu quem ele era. A humildade de Davi manteve-se como ele teve poder. Porque costumamos dizer assim, quer ver uma pessoa mudar, dá poder para ela, impulsiona ela. Tem gente que se corrompe, que quando recebe demais, vira as costas. Mas Davi não se corrompeu ao sentar numa cadeira de rei. Davi ele observando, ele sentiu falta dessa presença. E Davi falou assim: olha, vamos buscar a arca, porque eu posso ter ser rei. Isso é meio de pregador, igreja. Eu posso ter ser rei, mas eu não aceito governar se a presença de Deus não estiver em Israel. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Dá uma glória a Deus, é que parece que vocês estão dormindo. Estão meditando na mensagem? Deixa Deus falar contigo nessa noite. E aí Davi prepara um carro de novo. Diz que a carruagem era novo, era tudo novo. E Davi vai buscar a arca
que estava na casa desse homem chamado Obed-Edom. E diz que prepara tudo, e lá se vai buscar a arca, todo mundo feliz, porque Davi está trazendo a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E ali chega todo mundo ficar feliz. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a pessoa que está conduzindo o carro de boi, ela tem pressa. E nessa pressa, ela força o carro a andar mais rápido. E a Bíblia diz que nessas que o carro vai andar mais rápido, diz que o boi com pressa. E a arca se viu a tombar. E a Bíblia me diz que tem um jovem que é filho de Aminadab, que se encontra do lado da arca. E quando a arca vai se atombar, esse jovem ele sente a mão para tocar na arca, na intenção de não deixar a arca cair. E a Bíblia diz que no mesmo momento ele é fulminado. Diz que as vísperas dele saem fora. Por quê? Porque havia um decreto que ninguém tocaria na santidade de Deus. Havia um decreto estabelecido que não adianta, não poderia tocar na santidade de Deus se não fosse os levitas, a tribo de Levi. Aí muitos pregadores, muita gente fala que a intenção de usar amor e querer proteger a arca para não cair. Mas igreja, Deus, Ele não trabalha em cima da minha intenção, Ele trabalha em cima da minha obediência. Se havia um decreto determinado que não era para tocar, então não era para tocar, era só os levitas. Aí às vezes nós da igreja vem alguém fala algo de alguém, mas não foi da minha intenção. Deus ele não trabalha com a tua intenção, Ele trabalha com a sua obediência. Antes de fazer para qualquer pessoa, a gente tem que refletir como Jesus. Será que Jesus faria isso comigo? Será que Jesus ia gostar de estar fazendo isso com essa pessoa? É por isso que Deus ele não trabalha com opinião, como eu acho, eu deveria. Deus trabalha com obediência. Deus trabalha do lado certo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. E aí a arca do Senhor chega a acontecer esse mistério, chega a acontecer essa situação. É um jovem novo, Davi se desespera. A Bíblia diz que Davi começa a olhar para o lado, Davi começa a se desesperar. Meu Deus, o homem morreu, e agora o que é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Senhor, e agora? E diz que alguém avista minha casa. Alguém olha, avista um lugarzinho, e esse lugarzinho é a casa desse homem do texto que nós acabamos de ler. Esse homem chamado Obed-Edom. A Bíblia me diz que Davi conversa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem um homem morto, não tem como dar continuidade, porque Davi, irmãos, até estava fazendo a coisa certa, mas Davi estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Porque a arca não era para ser levada nos carros do boi, a arca era para ser levada nos ombros do levita, era para ser levada no ombro. Tem gente na igreja que está fazendo tudo, só não está carregando a arca. Tem gente na igreja que está fazendo tudo, só não está carregando a presença. Por quê? Porque a intenção é até boa, quer fazer as coisas certas, mas quer fazer de maneira errada. E com Deus não é assim. É por isso que impulsar os bois, o boi não pensa. Aí a intenção dele chegar mais rápido, a ansiedade de querer levar a arca da aliança do Senhor de volta para Jerusalém era tão crucial, tão eufórico, que eles forçaram o carro de boi. Mas você sabia que o mesmo carro que anda rápido, que vai devagar, e tem um destino, ele chega no mesmo lugar? E com Deus, igreja, nunca eu vou chegar rápido. Com Deus eu vou chegar, mas vou chegar no tempo certo. Porque ainda que você demore de chegar onde Ele disse que vai te colocar, mas você vai chegar, porque havia uma promessa dele sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque é uma promessa dele sobre a tua casa. Então com Deus eu não vou chegar rápido. Com Deus não vai chegar rápido. Com Deus você vai chegar, mas vai chegar no tempo certo. Glória a E aí Davi se desespera. Igreja que fala sobre esse homem chamado Obed-Edom. Eu meditando nesses textos, eu já estava estudando ele há um tempo, e a Bíblia me fala, a Bíblia me relata pelo nome Obed-Edom. Ele aparece na tribo de Levi. Obed-Edom é um levita. A Bíblia me diz que ele tem um ministério. A Bíblia me diz que ele aparece como na tribo de Levi. Aí eu te pergunto nessa noite, o que é que faz? A Bíblia diz que quando acontece essa situação, Davi olha como a vista uma casinha no meio do nada. E essa casinha era um ninho de pobre, no meio do nada. E que morava lá nesse homem chamado Obed-Edom. Aí eu te pergunto, o que é que faz um homem que tem ministério? O que é que faz uma pessoa que é levita abandonar tudo e ir para o meio do nada? O que é que faz uma pessoa largar tudo que tem, deixar tudo para trás e morar no meio do nada? Igreja às vezes passa essas coisas pela nossa cabeça. Ah, mas
que tinha um ministério, que tinha um compromisso, abandonou tudo, foi pro meio do nada. Só igreja, que eu quero te dizer uma coisa. Você pode até fugir da presença de Deus, mas Deus, Ele te acha. Você pode até dizer, eu vou querer isso aqui, mas não, vou sair daqui, vou abandonar tudo, vou para outro lugar, eu não quero mais ser crente, esse negócio não é para mim. Você pode até fugir da presença de Deus, mas Deus, Ele te acha. Ainda começa o mistério em frente da casa de quem? De Obed-Edom. Daquele homem que estava fugindo, daquele homem que achou que estava escondido, daquele homem que achou que ninguém via, daquele homem que achou que ninguém se importava com ele. Aí acontece o mistério na casa dele, imagine ele. De repente, Davi fala, não vai ter como levar a arca, o homem está morto e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar. Aí alguém diz assim, não tem como voltar, não tem como voltar. Aí eu tinha visto a casa. Aí imagina Davi chegando na casa de Obed-Edom. Obed-Edom lá dentro escondidinho, achando que ninguém ia achar ele. Mas existe um Deus de propósito, que tu pode até tentar se esconder, mas ele te acha. E aí lá estava Obed-Edom, imagina Davi chegando, batendo na porta de casa. Aí a esposa dele dizendo, amor, tem alguém chamando. Imagina isso chamando aqui, no meio do aqui, alguém chamando. Imagina esse nome dele. Será que você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Imagine ele aqui. Eu já vim para aqui, já para ninguém me achar. Eu já vim para esse lugar, já para não ser perto agora. Quem está me chamando? Aí abre a porta. Aí está lá o rei Davi. Olha, deixa eu me apresentar aqui, que eu sou Davi. Eu já sei quem você é. Imagina o velho, eu já sei, eu já te conheço. Não precisa falar, eu sei quem você é. E ele começou a chorar. Imagina ele chorando, sabe por quê, gente? Porque ele sabia que ele estava diante dele, era a presença de Deus. Porque a Abinadab pode até não ter dado importância, mas Obed-Edom era filho. Ele sabia que ele tinha um ministério. Ele sabia diante da presença de quem ele estava. E Davi falou, olha, aconteceu uma situação, o homem está morto, eu não consigo levar a arca, eu não sei o que está acontecendo, avistei tua casa, eu posso deixar essa presença aqui? Eu posso deixar essa arca aqui? Aleluia! Eu não sou digno, não. Imagine ele. Eu não sou digno de receber a presença de Deus, não. Porque nós, às vezes, pensamos assim, vocês estão se achando digno. Mas aqui ninguém é. Deus de mistério, Deus de misericórdia, da maçulica, né? Para mim, é uma vida de santidade. Imagina, eu não sou digno de ter a presença dele aqui, não. Eu fui rebelde com Deus. Eu fugi de Deus. Eu me escondi de Deus. Eu não sou digno de ter essa presença aqui, não. Aí ele começa a falar, olha, eu morro morto, eu preciso deixar essa arca. Eu posso guardar a arca. Aí abriu a porta, entrou a arca. Aqui vai dizer no texto que a gente leu, que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E tudo que havia desregulado, Jesus colocou em morte. Você quer ver a tua vida mudar? Você quer ver Jesus alinhar? Deixa a presença dele, não, se comporta diante dessa presença. Glória a Porque Deus. não é só deixar entrar, é você se dá o melhor diante dele. Aí abriu a porta e entrou a arca. E a Bíblia diz que até a esposa dele que não gerava começou a gerar. É Jesus dizendo assim, talvez na tua casa tu tenha olhado, pedido, Deus, eu recebo a tua presença. Deus, eu quero que minha casa muda. Deus, eu quero que minha família muda, mas tu não tem se comportado. Mas hoje é uma noite de Deus dizer assim para você, se posicione, se coloque de volta na minha presença. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. E aí a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E foi sobre Davi que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Então, para você ser abençoado, para você ter uma vida em Deus, para você ter abundância em Deus, não é só receber, não é só deixar a presença dele entrar e você se comportar diante dela, para que os frutos venham ser gerados. E naquele tempo ali, Obed-Edom ele soube se priorizar. Sabe qual que é a diferença de Obed-Edom e Abinadab? É porque para Abinadab
você pensou que tu não tinha valor, mas você é valoroso. Obedecedor, talvez ninguém sentiu a tua falta, mas eu tenho saudade de ti. Aleluia, Jesus. Eu tenho saudade do teu louvor, eu tenho saudade da tua oração. Talvez alguém olhou para você e disse assim: eu não sou digno de estar aqui. Ah, você não tem voz, ah, você não sabe pregar, ah, você não sabe cantar. Mas Deus está dizendo assim: deixa essa presença entrar na tua casa, porque não é 3 meses que Ele vai fazer, não. Porque não precisa de 3 meses para operar, porque o de repente de Deus já acontece em dias comuns. Glória a Deus, glória a Jesus. Dá glória a Deus aí. Maravilhoso é Deus. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Para onde iremos eu e você se só Cristo? Em Cristo tem palavra de vida eterna. Aí você olha e diz assim: mas missionária, lá na minha casa está um citando, está alguém lá, está um mistério que tu não entende. Eu não preciso entender na igreja porque eles te conhecem. Eles sabem o que você está passando. Mas o diabo talvez tenha reinado lá, porque, irmão, onde a presença do Senhor chegar, o que tem que acontecer? Mas você tem que se posicionar. Quem determina o tempo de sofrimento nas nossas vidas não é nós, não é Deus, não é nós. É nós se levantar, se posicionar e dizer: até ontem o diabo fez, mas a partir de hoje que reina na minha casa é a presença de Deus. Glória a Jesus, ele vai entrar, ele vai pegar o decepcionado, ele vai pegar o decepcionada, ele vai pegar o triste, ele vai pegar o abatido, ele vai pegar o humilhado. Sabe por quê? Porque a partir de hoje eu creio que você vai se posicionar diante dessa presença. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque a casa que não tem presença, o diabo entra. A casa que não tem presença, o diabo entra, ele vai vir. Talvez lá na casa de Obed-Edom, o diabo entrou, fez morada, feriu, fez tudo, consumiu aquela família. Aquele disse que eles eram bem pobres. Aquele disse eles eram bem pobres, eram bem humildes, não tinha nada. Mas quando Jesus chegou na casa, que Obed-Edom soube se priorizar a presença dele, o cenário mudou. Talvez na tua casa o diabo tem entrado, tem feito ninho, mas quando a presença dele chegar, o diabo vai ter que sair com ninho que tudo, sabe por quê? Porque a presença dele é muito amiga. Glória a Deus, glória a Jesus. É a presença dele que muda. É o posicionamento dele que faz as coisas fluir. É o teu posicionamento diante dele. Quando vocês pararem de se importar com o que os outros dizem, com o que os outros criticam, com o que os outros falam, vocês vão ser mais felizes, sabe por quê? Se blinda daquilo que não te acrescenta. Eu costumo dizer: o que não me acrescenta nenhuma falta me faz, comece a se resguardar. Seja seletivo, priorize a presença, porque tem gente dando importância a tanta coisa, mas não tem priorizado a presença, não tem se posicionado, ou até tem se posicionado, mas não tem força para ficar de pé. Mas Jesus está dizendo aqui: eu vou fortalecer a minha igreja. O diabo não vai prevalecer na casa do meu povo, porque hoje Deus se levanta com essa arca, é com essa presença mesmo que Deus vai fazer você reinar, é que Deus vai fazer você fazer paz na sua casa, é que Deus vai pegar aquele que precisa de uma libertação, é que Deus vai pegar aquele que se encontra nas drogas, aquele que se encontra no adultério, é aquele que se encontra na prostituição, é com a presença que há em você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando o profeta pergunta para a mulher: o que é que não tem na tua casa? Primeiro ela diz que não tem nada, porque aparentemente a situação de ela não era nada. Mas aí ela lembra de alguma coisa. Eu tenho, se não, porém, um pouquinho de azeite. O que é pouquinho para mim, para você, para Deus é suficiente para fazer a grande obra. Talvez você fale isso, mas eu queria tanto fazer isso, mas eu estou tão fraquinha, eu sou tão pouquinho azeite, eu sou tão pouquinho isso, eu sou tão pouquinho aquilo, mas Deus está dizendo para ele é suficiente. Para ele é suficiente ele começar o milagre. Talvez tu está
Porque Deus vai pegar o triste, decepcionado, o desviado, o fraco, o que é comigo mesmo, e vai fazer voltar para gerar o grande testemunho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, eu digo para você, ó, você falou tão bem, você pregou tão bem. E depende de quem, igreja, para você dizer o milagre? Depende de Deus? Não, porque a intenção de Deus é abençoar todo mundo. A intenção de Deus é que os filhos dele fossem próximos, mas depende de mim e de você. Não é só ter a presença, o que tu tem feito diante dela, para querer receber de Deus. Um dia dessa, uma pessoa estava contando testemunho e dizendo: nossa, mas eu orei, paguei o preço e falei para Deus, fulano me feriu, fulano me machucou, eu quero justiça. Eu quero justiça, Senhor. Que o Senhor venha fazer justiça. Aí eu olho naquele testemunho e falo assim: nossa, ela deve ter sido bem justiçada. Mas tem tanta gente por aí que quer cobrar justiça de Deus para estar sendo injusto com outra pessoa. E o que é que tu tem feito? O que é que tu tem feito para querer que Deus faça justiça? Mas se tu está sendo injusto, você está entendendo? Primeiro, você quer as bênçãos, mas você tem que se posicionar diante do doutor abençoador. Você quer viver milagre, mas você tem que dar o seu melhor perante a Ele. Porque às vezes é uma dificuldade de nós tirar o pé de casa para vir à igreja, que a bênção quer. Mas quando se fala de no culto, se trava, se prende, não quer orar, não quer buscar. Então, se vocês quiserem ver o milagre de Deus, priorize a presença dele, não é só estar na igreja. Porque o fato de estar na igreja não vai mudar nada. O fato que vai mudar a tua vida é tu se comportar diante dele, é priorizar a presença dele, porque é assim que tu vai ter poder de governar, de repreender essas trevas na tua casa, de repreender o atribulado, de repreender aqueles que perseguem a vida dos teus filhos, é as drogas, é a prostituição. Igreja, se coloca sobre os seus pés nessa noite. Se coloca sobre os seus pés, que eu já vou terminar. Deus colocou essa palavra no meu coração, eu tenho certeza que ela não voltou vazia. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer bem aqui. A Bíblia vai dizer que em 3 meses abençoou o Senhor Obed-Edom em toda a sua casa. Então avisaram souberam Davi que o Senhor tinha abençoado toda a casa de Obed-Edom. Sabe por que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom? É porque a presença de Deus entrou e ele priorizou aquele que estava na casa. Então eu quero te dizer nessa noite que eu não sei o que tu tem priorizado, eu não sei o que tu tem colocado como prioridade na tua vida, mas que nessa noite todo espírito do diabo que tinha marcado no alojamento, colocado, armado barraca, armado tenda, eu quero te dizer que o Senhor vai repreender agora e que tudo aquilo que tu não priorizava diante da obra dele, você vai passar a priorizar. Sabe por quê? Porque o diabo vai ter que sair do barraco, no alojamento e tudo, porque na tua vida quem manda é Deus. Eu quero que você diz comigo, a Bíblia vai falar que abençoou Obed-Edom. E quando eu falar o Senhor abençoou, você vai dizer teu nome. Você vai dizer teu nome, vai dizer seu nome. Vou falar o Senhor abençoou, eu vou dizer Manuela. O Senhor abençoou, você vai dizer Débora. Vamos fazer um ato profético aqui, sabe por quê? Porque Satanás perdeu a batalha. Porque o diabo até entrou, armou barraca, armou tenda, disse assim: eu vou acabar com ele, com o ministério dele. Mas Jesus entrou hoje aqui com uma arca, com uma presença para dizer: ó, Pedro vai voltar para casa. Aquele que estava desviado, ele vai trazer de volta para a presença. Então abençoou o Senhor. Então abençoou o Senhor. Então abençoou o Senhor. E toda a sua casa foi só alçada. Eu vou falar de novo. E abençoou o Senhor. E você vai falar agora a minha casa. E abençoou o Senhor. E abençoou o Senhor. Abençoou o Senhor. Creia que a presença entrou e a tua casa nunca mais será lesa. Sabe por quê? Porque Deus se manifestará a teu favor nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade